Alô, som. Um, dois, três. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Estamos no caminhando para Jesus. Antes de começar os trabalhos, a gente sempre faz uma prece. A prece hoje vai ser feita pela nossa irmã Francilane. Eu pediria que todos acompanhassem mentalmente. Vamos elevar o pensamento a Deus. Deus Pai, Maria, nossa mãe, Jesus, nosso irmão, espiritualidade amiga que nos acompanha no dia a dia. Pedimos, Senhor, que no dia de hoje possamos abrir o nosso coração e receber os ensinamentos do nosso irmão Bruno, para que, Senhor, possamos evoluir dia a dia, tendo sempre o pensamento de que a nossa missão, seja qual ela for, será feita com muito amor, com muita gratidão. Pedimos, Senhor, que os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos estejam bem abertos para que possamos aproveitar o máximo possível. E assim, dirijo a palavra ao comandante da mesa para iniciar os trabalhos. Assim seja. Assim seja. Então, pessoal, antes de mais nada, vou apresentar nosso irmão Bruno, que vem lá da Casa dos Humildes, companheiro nosso aqui da casa já há bons anos, veio nos trazer um tema, que é um tema que certamente já ouvimos falar, o apóstolo dos gentios. E, pessoal, só fazendo um adendo rápido, nós estamos hoje no momento de reflexões, de parar para pensar, como Santo Agostinho nos diz, aquele papel em que ele coloca: deixei de ajudar alguém, ajudei a todos que podia, progredi. É o nosso tempo de refletir. E, sobretudo, aqui na casa, finalizamos um momento, que é o momento, o ciclo natalino. E neste final, nosso irmão Bruno vem nos trazer este tema, um tema tão bom de ser trazido à tona, porque fazia tempo que eu não ouvia falar do apóstolo dos gentios. Então, com vocês, nosso irmão Bruno. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Trago um abraço fraterno da Casa dos Humildes, já. Essa casa irmã do Caminhando para Jesus, já. E um abraço das vovozinhas que ali residem, né? E que estão à espera de vocês. Num dia que não tiver reunião no Caminhando, aí dá um pulinho lá na Casa dos Humildes, né? Pessoal, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. O Natal passou, a mensagem de Jesus permanece, porque Jesus é permanente. E para iniciar um novo ciclo, nada melhor do que aquele que é o exemplo maior da morte do homem velho para o nascimento do homem novo, que é aquele que, no dizer de Emmanuel, aquele homem louco de amor pelo Evangelho de Jesus, que, apesar de não conhecer pessoalmente em vida Jesus, foi o maior de todos os apóstolos. Então, é sua mensagem, sua vida, porque a sua vida é a sua mensagem. Eu, desde muito garotinho, né, duas personalidades sempre me atraíam vigorosamente: Paulo e Francisco de Assis. Houve fases na minha vida que, quando eu pensava nessas duas pilastras, né, cristãs, eu me inclinava mais para Paulo. Eu não sei se agora, na maturidade, me aproximando dos 60, né,
eu ando mais inclinado a Francisco de Assis, mas eu acho que essas inclinações fica ao sabor de cada um, ao momento de vida de cada um, porque não há comparação de espíritos tão extraordinários. Cada um veio trazer o seu contributo, veio trazer a sua mensagem. Só que Paulo foi decisivo para essa noite aqui no Caminhando para Jesus. Porque novamente é Emmanuel em Paulo e Estevão. Por causa de Paulo, se não fosse Paulo, não estaríamos aqui. Não seríamos cristãos, porque ele ousou desafiar o status quo romano e levar a mensagem de Jesus para os povos, para as gentes. E foi muito difícil ele conseguir esse desiderato. Foi aquele que matou muitos cristãos antes de se tornar Paulo, como o grande doutor da lei, orgulho da raça, Saulo de Tarso. Então, matou centenas de cristãos. O seu preceptor espiritual, Gamaliel, que também, como Saulo de Tarso, era membro do Sinedrim, Gamaliel dizia para Saulo: Saulo, Saulo, se essa obra não for de Deus, ela não prevalecerá. O cristianismo. Agora e porém, se essa obra for de Deus, não a combateis, porque estareis combatendo o próprio Deus. No final da vida, esse preceptor de Saulo, o doutor da lei, Gamaliel, vai se tornar cristão. Mas Saulo era jovem. Humberto Roden, na sua biografia extraordinária de Paulo de Tarso, ele afirma: Paulo não tinha meias medidas. Então, do mesmo jeito que, movido pela fé cega, ele chegou a matar, é o mesmo homem que, movido pelo amor a Jesus, vai ser o campeão do Evangelho. Vai levar o Evangelho ao mundo. Mas quando é que começa essa história toda? Vamos recorrer aqui a Emmanuel, começa com a figura de Abigail, a sua noiva, irmã de Jesiel, que era aquele enlevo para o doutor da lei. Estavam para se casar. Só tem que Abigail com seu irmão Jesiel habitavam uma vivenda simples, mas uma vivenda que dava frutos, legumes, que chamava a atenção. E os romanos, dominando aquelas paragens, quiseram se apossar da vivenda de Jochedebe, o pai de Abigail, noiva do Saulo. Só que nesse primeiro momento, ela bem novinha, Saulo ainda não tinha aparecido na vida dela. Vejam bem. E chegam a admoestar Jochedebe, que em determinado momento, não aguentando mais, foi a autoridade romana local. E ali ele vai ser agredido, um homem velho, esbofeteado, exatamente no momento quando chega Gesiel, seu filho. Se fosse você, se fosse você, Gesiel, se fosse eu, com meu pai velho, Gesiel não teve dúvida, não foi para cima
daqueles sicários e começou ali uma briga corporal. Naquele momento, Abigail chega, o seu pai, até pela idade, é liberado, mas Jesiel vai ser condenado às galés para sempre. Nunca mais ele viria seu pai. Tudo indicava que nunca mais ele iria ver Abigail. E aquele jovem vai para as galés com os criminosos, remando para os romanos. E você viver nas galés era uma coisa horrível, né? Porque tinha um ritmo de campanha, tinha um ritmo de combate. E a maioria, em pouco tempo, falecia. Mas aquele jovem, tomado por uma força superior, ele vai vencendo o tempo, já com a barba exulta, né, totalmente modificado. Um dia, a autoridade romana, um cônsul que estava viajando no navio, adoece da febre maldita do momento. E o Gesiel conhecia desde os seus pais, Jochebed, a sua mãe, as ervas medicinais. E naquele momento ele se coloca à disposição. E ele pergunta se ali havia, não é, estocado determinadas ervas. E havia sim, porque eram romanos que estavam. E ele passa a cuidar do cônsul. E com o passar dos dias, o cônsul vai melhorando, melhorando, até que fica bom. E claro, ele quis saber imediatamente quem tinha aquela habilidade com as ervas que o curaram, e foi trazido à sua presença aquele jovem Jesiel. E ele perguntou qual o motivo. Percebeu num breve diálogo que era um jovem que tinha instrução, fluente, a injustiça que aquele jovem sofrera. E disse: Eu não posso fazer mais para ti. Vou colocar-te num bote. Se chegares à praia, então colocou Gesiel num bote e passou noites, dias, até finalmente vislumbrar a praia, e parece a mão do destino. Dias em alto mar, ele totalmente fragilizado, chega à praia e quem vai encontrá-lo são cristãos que estavam por ali, naquela localidade. Cristãos vinculados a Simão Pedro. E levam aquele jovem Gesiel até Simão Pedro. Pessoal, essa história é tão linda, tão linda, tão linda, que Simão vai receber esse jovem, vai tratá-lo, vai prepará-lo, e da mesma forma como o Saulo de Tarso, daqui a pouquinho a gente vai ver, vai se transformar no Paulo, o Gesiel, em pouco tempo, com batismo de cristão, isso era normal acontecer, vai mudar de nome, vai se tornar Estevão. Por isso, a obra Paulo e Estevão. Alô, alô, agora. Minha voz verdadeira é assim, viu? Ela não fica picotando, não. Pessoal, então vamos lá. Onde é que eu estava?
Prometeu a Abigail, bom Felipe, que ia encontrar o irmão de todo jeito. Mas o tempo passou e chegou a data para aquela execução, a lapidação de Estevão, né? Então, naquele momento, era um acontecimento social. E que Saulo, como doutor da lei, era normal, ele tinha que levar a noiva. E Abigail disse: Meu Deus, um flagelo, Saulo. Eu tenho que participar disso. E ele disse: Abigail, vamos fazer uma coisa. Você participa do início. Os primeiros momentos, depois a gente dá um jeito, você sai. E Abigail chega lá no dia do flagelo de Estevão para assistir aquela cena pavorosa, horrenda. Só que logo nos primeiros momentos, pessoal, haviam passado anos. Estevão estava modificado, mas o espelho da alma são os olhos, não é? Então a irmã, poucos segundos olhando nos olhos de Estevão, começou a tremer, pegou na mão de Saulo e disse: Saulo, não é possível, Saulo. Eis que meu irmão Gesiel, Saulo. Você disse que era um pregador, Estevão. Esse é meu irmão Gesiel. E naquele momento, Saulo, no átimo, ele era muito inteligente, muito intuitivo. Ele percebeu a armadilha do destino. Não é possível, Abigail. E foram. Saulo interrompeu, pediu para levar o Estevão, uma espécie de subterrâneo, vestiário. E naquele momento, Saulo vê o encontro mais doloroso da sua vida, Abigail com o seu irmão Gesiel, agora Estevão. E ela diz: Estevão, o que aconteceu? Estevão mesmo, sangue, suor e lágrimas, começou a falar de sua conversão a Jesus, ao cristianismo. E a todo momento Estevão conversa com Abigail e olha para Saulo, que ele duelara num torneio de eloquência, né? De oratória, e como a perguntar quem é. E ela diz: Gesiel, esse é meu noivo, Saulo. Saulo, esse é Gesiel. E o Saulo fica lívido, não se aproxima, e passa-se mais um tempo. Gesiel vai desencarnar nos braços da sua irmã amada, adorada Abigail, sem antes dizer, mas porque ela viu a situação e ela diz: Gesiel, ele não sabia que você era meu irmão. Ele não tem nada de mais, Abigail, não é? Jesus já o ama muito. Se ele faz isso pela sua fé cega, que dirá quando ele conhecer a Jesus? E naquele momento, Abigail em prantos, os dois se retiram. Pessoal, aquela coisa, o lado sombra e o lado luz. Há uma música linda de Silvério Pessoa. Silvério Pessoa faz parte lá da Casa dos Humildes, todo mundo conhece. Século do ano ele faz o baile do Menino Deus, né? Ele tem uma música linda, né? Quem é que não tem um defeito? Quem é que não tem uma virtude? Vamos fazer sempre o direito para atenuar o lado rude. Todos nós temos o lado rude, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. A gente tem que alimentar o outro lado. Mas o que é que acontece? A covardia naquele momento do doutor da lei Saulo de Tarso
com aquele anjo. Ele tinha um anjo em vida, que é o objeto de consumo de todos os homens, né? Ah, eu queria que minha mulher fosse um anjo. Você quer fosse um anjo? Então faça da vida dela um paraíso, porque um anjo não serve para morar no inferno, tá? Então, ele tinha um anjo no seu caminho. E o que é que acontece? Ali mesmo, ele olha para Abigail e diz: nenhum laço me prende mais a ti. O nosso amor não pode sobreviver a um acontecimento como esse, Abigail. Não tem como o nosso amor sobreviver. E se retira. Abigail, desolada, vai para a vivenda de Zacarias e Ruth. E vai se tornar cristã. Porque ela soube, pelo irmão, da beleza do cristianismo. E um peregrino que andava por aquelas partes, chamado Ananias, em determinado momento, vai lá na porta de Zacarias e Ruth e começa a falar de Jesus para Abigail. Ela sabia, meu irmão, para aceitar uma nova fé, tinha que ser uma coisa extraordinária, não é? E falou que Jesus consolava os fracos, os simples, os humildes. E Abigail ficou encantada. Mas uma coisa é o ideal. E outra coisa, somos seres humanos. Era uma mocinha frágil. E ela não aguenta, não suporta a dor de ver seu sonho de ventura ser desfeito daquela forma tão violenta. E ela vai adoecer dos pulmões. E a cada dia, mesmo com aquela beleza do evangelho, a fé nos seus olhos, ela vai ficando mais fraca. Zacarias e Ruth não tiveram, não pestanejaram, tomaram a decisão e mandaram avisar o doutor da lei, Saulo de Tarso. E sabe, naquele momento você faz a covardia, né? Mas naquele momento, aquele anjinho, a mulher não saía da cabeça dele. A mulher não saía. Aquela figura de mulher que era uma santa, a beleza do corpo e a beleza da alma. E ele, desesperado, sai de cavalo a galopes para a estrada de Jope, onde residia Zacarias e Ruth, e onde se encontrava o amor da sua vida. E ele chega lá: Abigail, o que aconteceu, Abigail? O que aconteceu? Ele tem a coragem de perguntar, e ela conta a ele que haveria de melhorar, mas conta a ele também que encontrou um amigo que conheceu meu irmão, e esse amigo veio aqui, Saulo falou de Jesus. Naquele momento ele pensou em repreendê-la, mas no ato ele percebeu que seria muito covarde da parte dele. Então ele retrocedeu, ficou escutando. Eu como meu irmão, Saulo, me tornei cristã. E ele não vai querer ter essa conversa, digamos assim, doutrinária. Ele deixa isso para lá e vai ficar ali com a Abigail. Tinha suas responsabilidades, se afastava por um momento e voltava imediatamente, mas dia a dia ela ia ficando mais fraquinha, até que em determinado momento ele não se encontrava em Jope. Zacarias manda chamá-lo imediatamente e ele chega lá
para a despedida, essa hora tremenda da despedida. Eu já passei por isso, né? Eu já tive alguém no meu caminho que foi minha mãe que desencarnou nos meus braços, né? Já perdi muita gente querida, mas nos meus braços. Imagine você perder uma noiva amada e Saulo chega, Abigail, e ela começa a sair gofadas de sangue. Ele, Abigail, você vai melhorar. Vamos nos unir. E Abigail diz a ele: Saulo, eu presinto que não serei a mãe dos teus filhinhos. Não nos iludamos, isso aqui é um leito de morte. É um leito de morte. E ali, pela primeira vez, vão ser duas vezes, pela primeira vez, aquele homem impetuoso, absoluto, que se achava certo em tudo, vai chorar em desespero ao ver a noiva em sangue, engolfadas de sangue, desencarnar nos seus braços. Ela, no momento final, ainda olha para Zacarias e Ruth num gesto de agradecimento. Os pais adotivos, e ali vai para o plano espiritual, aquele espírito que é verdadeiramente um anjo, Abigail. Ele nunca mais vai casar, nunca mais vai olhar para uma mulher, mesmo ainda como Saulo. O Alírio de Cerqueira Filho, Paulo de Tarso, de Paulo de Tarso ao cristianismo é de vivo, ele afirma, né? Jamais deitou na cama de outra mulher. Nunca olhou para outra mulher, mas ainda todo o seu amor, ainda obnubilado, encoberto, o lado sombra e o lado luz. Ele viu que em todos os momentos do encontro com Jezreel, o fatídico com Abigail, essa figura de Jesus o perseguia. E o ódio dele era esse Jesus. E ele vai com seus asseclas organizar uma expedição, porque ele soube que os cristãos estavam se organizando lá em Damasco. E ele vai partir para Damasco com seus asseclas para acabar com aqueles cristãos e a divulgação da mensagem desse Jesus que o perseguia e que ele odiava. E ele vai pelo deserto de Damasco, e era o momento que ele não queria, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, se eu conhecesse na época, né? E conhecesse os dois, se eu soubesse quem era Jesus, né? Não tinha ninguém, coitado, para dizer a Paulo, né? Você é homem mesmo, meu caro, né? Para enfrentar o que você vai enfrentar. E ele vai na estrada de Damasco, quando a determinado ponto do caminho, uma luz começa a incidir nos seus olhos. E ele começa a ver aquela luz, e o que acontece? Aquela luz vai se aproximando e vai tomando a forma humana. E naquele momento ele vai cair do cavalo, porque o encontro entre Jesus e Saulo não podia ser os dois em pé, tinha que ser de joelhos. E ele cai do cavalo, fica de joelhos, olhando aquela luz, e ele vai fazer a pergunta, né? Pergunta que os séculos reverberam, não é? Primeiro ele ouve, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele de joelhos,
Ele viu a beleza, a majestade. Imediatamente ele teve certeza no seu íntimo, ele já sabia quem era. Mas mesmo assim perguntou: Quem sois, Senhor? Senhor, eu sou Jesus, Saulo. A quem tu persegues? E naquele momento ele desmonta, né? Ele compreendeu Estevão com a tranquilidade no martírio, com a resignação, sua noiva amada cristã, perdoando tudo que ele fez ao irmão e a ela própria. E naquele momento ele se sentiu derrotado. E Jesus diz: Entra na cidade que eu te direi o que fazer. Saulo, eu te mostrarei o quanto importa sofrer por meu nome. Jesus ainda fez essa afirmativa, né? Te mostrarei o quanto importa sofrer por meu nome. E dali adiante, nos dias do futuro, ele sempre vai ouvir, né? Não afasteis o arguilhão da dor do teu caminho. Não afasteis o arguilhão da dor do teu caminho. E ele entra numa estalagem, vai ficar ali durante 2 noites. Em determinado momento, alguém vai bater na estalagem. Doutor Saulo, doutor Saulo. Era uma voz de um velho. E ele abre, pode entrar. E aquele velho entra ali e ele pergunta: Quem sois? E o velhinho responde, né? Eu sou Ananias. Ananias, aquele que converteu Abigail. Eu sou Ananias. Jesus me mandou aqui. Ele viu em sonho Jesus. E Ananias, naquele momento, põe a mão nos olhos, até então cegos do doutor Saulo, né? E cai como escamas. Por certo, ali era bioenergia, né? O magnetismo, tanto do Ananias como da espiritualidade superior. E Saulo, a primeira pessoa que ele vai ver na vida nova é Ananias. E ele abraça aquele velhinho com uma emoção, lembrando da sua noiva, Abigail. E esse é o divisor de águas. E ele vai sair dali, vai deixar tudo, largar todo o seu poder, seus títulos, seus bens. Chega aí o Sinedrim, estão tratando como louco. Vai até um amigo de infância, Sadoc, totalmente indiferente com ele, como se nunca tivesse conhecido. E até seu pai, Isaac, deserta ele, né, dando uma quantia de dinheiro para ele se virar. Ele pensou no seu orgulho a devolver, mas ele não devolveu. Aquilo ali ainda denotava o último carinho do seu pai. E aquele jovem vai, com as instâncias de Ananias, para o deserto, ficar com Áquila e Prisca, o deserto de Dan. Pessoal, o deserto de Dan acontece na vida de todo mundo aqui. Chegou um momento na vida da gente que o deserto de Dan é aquele momento da mudança completa e da reflexão. E naquele deserto ele ainda vai ouvir Áquila e Prisca contar as perseguições do cristianismo, porque Áquila e Prisca não sabia que ali se encontrava o doutor Saulo de Tarso. E ele vai saber de viva voz as malvadezas dos seus pau-mandados, porque é muito fácil mandar às vezes, né? E ele soube, né? Jovens, velhos, crianças que pereceram, né, pelas suas ordens, e naquele momento ele vai se tornar cristão e vai mudar o seu nome. Ali vai morrer para sempre
Saulo, doutor da lei, orgulho da raça, e vai nascer o maior apóstolo do cristianismo. Isso é que é impressionante. Jesus podia escolher qualquer um, bonzinho, né? Politicamente correto. Ele foi atrás daquele que era sem meia medidas, porque ele sabia que aquele homem, quando despertasse, podia esperar tudo dele. E ele vai cumprir a sua missão. Mas ele chega lá na mansão do caminho onde viveu Estevão, Jesiel. Pedro acreditou e recebeu Paulo. E Paulo contou a história toda e Pedro colocou ele para dormir na cela de Estevão, na cama de Estevão. Mas todos os outros tinham receio, tinham medo de Paulo. Qual de nós não teríamos? Ainda ontem pensavam que ele estava disfarçando, não é? Que ele estava fazendo alguma armadilha, preparando alguma coisa. Mas não, ele vai se tornar ali cristão, não vai para a tribuna porque não conseguia. O orador eloquente, ele tentava e não conseguia. Mas chega a determinado momento, ele vai apanhar na sua carreira apostolar, vai levar pedradas, vai fugir dentro de cesto. Né? E ali na mansão do caminho, ele vai ter na casa do caminho, mansão do caminho, é do nosso querido Divaldo Franco. Na casa, que é inspirado o título até na casa do caminho, né? Ele vai dizer que subiu ao terceiro céu. Desdobrou-se, foi realmente para uma região maravilhosa. E ele vai querer levar o evangelho do Cristo para o mundo. Só tem que Tiago não aceitou bem a história, né? Ele levou lá um jovem Tito para fazer parte dos trabalhos. E Tiago disse: para se tornar cristão tem que se circuncidar. E Paulo ficou furioso com aquilo. O quê? Para se tornar cristão ter que circuncidar-se? Paulo não aceitava aquilo. E na igreja de Antioquia, que até fenômenos de materialização acontecia ali. Quando começou essa querela entre Tiago e Paulo, os fenômenos arrefeceram. E Pedro foi chamado para pacificar o ambiente. E Paulo cobrou de Pedro, que Pedro, na presença de Paulo, concordava com Paulo. Mas na presença de Tiago, dava a parecer que concordava também. Pessoal, entenda o dilema, é difícil. Vamos nos colocar na posição de Pedro, pelo amor de Deus. Por isso que eu digo, as pessoas são boas, a gente tem que se colocar na posição. Então, o que é que acontece? Pedro vai pacificar. E com muito custo vai convencer Paulo a circuncidar Tito. E Paulo, mesmo sem aceitar aquilo, concorda, mas recebeu o beneplácito de Pedro, de todos, para levar o evangelho com Barnabé. Pessoal, e aqui é o momento da reunião que me perdoe, eu não tenho como não falar nisso. Estou aqui com o livro do Hermínio Corrêa de Miranda, História que os Espíritos Contaram. Só vou perguntar, alguém já leu esse livro aqui? Histórias que os Espíritos Contaram, né? É um livro para doutrinação, muito bom. Pessoal, todos os capítulos desse livro eu não sabia, né? Eu tenho um programa todo primeiro domingo do mês com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda. Veja lá. E ela relatou que todo esse livro foi recebido no grupo Caritas, que era o grupo familiar do Hermínio com amigos. E nessa época, no Rio de Janeiro, quem participou da criação e quem deu o título foi o Divaldo Pereira Franco. Está gravado num vídeo indelével. Quem quiser, entra no meu canal, veja lá esse diálogo com Ana Maria Miranda.
e onde a espiritualidade revelou que Hermínio estava lá no cristianismo nascente. Hermínio Corrêa de Miranda. E que, naquela época, um muçulmano tentou ser cristão, mas desistiu. Foi embora. E, na época, Barnabé deu 3 dracmas. É uma pena, eu lamento muito, mas você quer ir, vá. Tome aqui para alguma provisão. E aquele muçulmano vai embora, né? Pessoal, 2020 e tantos anos depois, numa reunião mediúnica, vai se comunicar aquele espírito do muçulmano. A mensagem, 3 dracmas, recebida por Divaldo. E vai dizer ao professor Hermínio: eu trouxe aqui para ti, naquele dia, quando me despedisses, eu trouxe as 3 dracmas. E o Hermínio fez assim, e a entidade do Divaldo, por psicofonia, colocou na mão do Hermínio. O Hermínio Corrêa de Miranda é a reencarnação de Barnabé, respaldado pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, na narrativa de Ana Maria Miranda, sua filha. Isso é de uma beleza, porque Paulo vai com Barnabé levar o evangelho para os povos. E ele tinha um desejo, ele queria levar o evangelho de Jesus na Grécia antiga, com Barnabé. Por quê? Porque ele era grego. Ele era da cidade de Tasso. Só existia no mundo 3 universidades: de Atenas, de Alexandria e de Tasso. E Paulo era um indivíduo culto, era um espírito cosmopolita, né? É dele aquela frase: estudai tudo, retém o que é bom. E ele queria ir para a Grécia, e foi com Barnabé. Chegando lá, a Grécia de Sócrates, Platão, Diógenes, foi pregar no Areópago, com Panteão à frente. E chegou lá, causou impressão. Aquele homem vestido quase como um mendigo, quando começa a falar, todo mundo fica de boca aberta. Mas, passado o instante, começam as primeiras gargalhadas. No segundo momento, vaias. No terceiro momento, vitupérios. Sabe o que é vitupério? Palavrões. Aqueles homens cheios da sabedoria grega, aqueles homens inteligentes, não aceitavam nada que é moral. Porque tudo que é moral faz mal aos homens orgulhosos, inteligentes e vaidosos. Então, naquele momento, Saulo viu que Atenas estava embriagada de saber. Mas aqueles homens eram analfabetos da alma. Um único lugar que ele não vai criar uma igreja. Apenas uma cristã, Tamires, o recepciona no final da sua fala e ele vai chorar amargamente ali no seu sonho, que era pregar na Grécia por segunda vez. E ele diz assim, nas palavras, em Atos dos Apóstolos, já: o evangelho que prego é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E ele começa a sentir saudade do povo aleu, do povo pobre. Então, ele volta a visitar o populacho, e ele vai visitar as cidades que essas sim aceitaram Jesus: Corintos, Filipos, Galácia, Éfeso, Tessalônica, Roma. E ele passava por ali. Mas não bastava passar. Jesus, através de Estevão, diz a ele: não poderás. Eram distâncias imensas. Então ele podia escrever as cartas
as epístolas, e cada igreja daquela que ele passava, ele jamais deixou de escrever, e começou a surgir as epístolas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, os amigos de Filipe, né? Dos Filipenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Romanos. Com isso, ele assegurava o desenvolvimento do evangelho no mundo. Esse é o verdadeiro apóstolo dos gentios. Sozinho, o evangelho de Jesus chegou por todo o Ocidente, graças a Paulo. Aquele homem louco de amor por Jesus. Ele também queria ir para Roma, mas era perigoso. Ele toma a decisão de ir a Roma. E aí é que vai acontecer um momento lindo, sublime, antes de Paulo caminhar para a sua morte. Porque ir a Roma é morrer. No momento que ele está se avizinhando para ir a Roma, quem faz a homenagem a ele vem pela praia com crianças, velhos, todo aquele povo. Quem é que arregimenta aquilo? Que reconheceu o valor dele? Tiago, aquele mesmo que foi dentro do cristianismo o seu maior adversário. Ah. E Paulo fica emocionado. Paulo não esperava tanto. E Tiago chega, abraça Paulo. E Tiago diz: eu venho fazer um pedido. Não vá a Roma, Paulo. Presinto que você pode ser preso. Eu tenho medo que você seja preso. E o Paulo responde, sai com essa. Aquele homem que foi um criminoso um dia, né? Não temas, Tiago, não há maior liberdade do que ser escravo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou um homem livre. Se me prender, eu vou continuar livre, porque a palavra do Cristo me libertou. Não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Tiago, querendo uma última cartada, Tiago diz: você não está entendendo, Paulo, né? Eu temo por tua própria vida. Aí o Paulo respondeu de forma sublime, né? Não temas também, Tiago, porque já não sou mais eu quem vive. O Cristo é quem vive em mim. E se abraçam, e ele vai a Roma, vai ser preso, sua condenação vai ser a degola. E naquele momento final, o soldado que vai cumprir o dever de matá-lo não consegue. Ele diz: vamos, soldado, esse crime não te será imputado, porque obedece a ordens dos teus superiores. Mas o soldado não é só que não podia, ele não queria matar Paulo. E Paulo diz: vamos, soldado, cumpre o teu dever, pois eu já cumpri o meu. E foi degolado, e ali ele sai do corpo e é recepcionado, já no plano espiritual, por Gamaliel, por seu pai Isaac, por Ananias, por tantos amigos das igrejas. E aquele grupo todo sai em volitação, visitando de cima até um programa muito bom, né? Visto de cima. Não sei se vocês já viram, né? Programa muito bom, Cidades Vistas de Cima. Então eles vão vendo de cima cada igreja que Paulo criou, fundou, alimentou com suas mensagens. Mas aí chega numa culminância que todos param. E Gamaliel vai lá, como que dá um empurrãozinho em Paulo. Esse caminho é só você que pode fazer. E Paulo olha e vai ver três vultos.
se aproximando e ele não acredita, né? No centro, Jesus. À direita de Jesus, Estevão, e à esquerda, Abigail. Os três param, Estevão e Abigail se aproximam. Estevão é o primeiro mártir e o primeiro verdugo do cristianismo se abraçam. Estevão e Paulo. E ele olha para Abigail, o que é que ele quer? Me digam. Ele quer abraçar a noiva querida. Mas naquele momento, como uma criança que devesse tudo ao seu mestre, ele olha para Jesus, né? Me perdoem, Jesus parecia naquele momento o pai da noiva, viu? Porque Jesus aqueceu e ele vai e abraça Abigail, né? E por fim vai até Jesus, Jesus diz, já, combatestes o bom combate, vinde a mim a casa de meu pai, Paulo, que é da vontade dele que mártires e verdugos se reúnam em seu seio. E sai ali Jesus, Estevão, Abigail e todo aquele grupo pelo espaço, cumprindo aquela missão de um homem que, para mim, é o maior exemplo em uma só vida de sair do lado sombra para o lado luz. Matar o homem velho e fazer nascer o homem novo. E isso pede esforço de todos nós, todos os momentos da nossa existência, né? Pessoal, então 2025 repleto de bênçãos aqui para o pessoal do Caminhando para Jesus, né? Estarei aqui em fevereiro, antes do carnaval. Então já sabem que eu vou falar do carnaval, né? O pessoal relativiza muito, eu só vou vir aqui com Emmanuel, Manuel Flamengo de Miranda, Bezerra de Menezes. Vou trazer o kit todo de carnaval para a gente conversar, né? Paz e bem, que Jesus amanheça. Um prazer estar aqui com o Felipe, com minha amiga Dona França e com o Thaís. Como é que eu sei teu nome, Thaís? Já? Todo dia eu vi você na televisão, eu perguntei a Calixto, não foi eu conversando com Calixto. Calixto, quem é aquela moça, né? Fez uma prece bonita ali na reunião. Pessoal, muita paz. Feliz ano novo. Viu? Então, falar de Paulo Estevão é falar de uma história que pode ser a nossa. A partir do momento em que cada um de nós se coloque diante do Cristo e diga que é de seu desejo e sua livre e espontânea vontade que ele arrombe as portas do seu coração e faça morada eterna. E para fechar a reunião, é necessária uma prece final, prece que nossa irmã Thais vai fazer. Vamos acompanhar com o coração abertos, ouvindo e conectando-nos com Deus. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e vamos orar. Vamos agradecer também, primeiramente, pela noite de hoje, pelo nosso dia, por estarmos aqui, nesta casa que nos acolhe. Agradecer também pelas palavras do nosso irmão. Agradecer pelo ano e agradecer pelo ciclo que irá se iniciar. Que o Senhor Jesus e a Virgem Maria nos proteja e abençoe para a volta aos nossos lares. Assim seja. E ainda em prece, passo a palavra ao nosso irmão, para assim dar por encerrado as primeiras partes dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo e com a bênção de nossa Mãe Maria, damos por finalizada a reunião deste dia. Um feliz ano novo a todos e, por favor, fiquem sentados em prece, pois que serão chamados pelo número da ficha. Até breve.